Fala aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês a respeito desse mouse, sendo o Redragon Cobra. Um mouse muito popular, né, há muitos anos, principalmente pelo seu preço super atrativo, de cerca de 70 até 100 reais. Há uns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, você podia encontrar ele até por 120, 150 reais, porque ele tinha um custo-benefício muito bom. Mas será que hoje, em 2026, quase 2027, ainda vale muito a pena a gente ter um mouse desse aqui? Sendo sincero, eu nunca utilizei esse mouse, cara. Essa foi a primeira vez que eu utilizei ele. O mouse que eu usava antigamente era mais um DFA, eu tive sempre aqueles mouses também de 20 reais, muito baratinho. Essa foi a primeira vez que eu peguei esse mouse. Eu já tenho um mouse de, 300 reais pra poder comparar com ele, então eu consigo dizer pra vocês a grande diferença entre um mouse que tem uma qualidade extrema contra um mouse que tenta ser um mouse mais baratinho, mas também que vai trazer bons benefícios para você. Comentando primeiro sobre a construção dele, ele é totalmente em plástico, tá bom? Tem alguns acabamentos em plástico transparente para poder dar o efeito de RGB nas pontas e também no LED dele. O único ponto negativo que eu senti um pouco desse mouse é que ele suja bastante, cara. Ele tem uma aparência que vai ficar muito engordurado por conta dessa parte aqui de cima. Esse plástico de cima, ele é um plástico muito brilhante, cara. Mas que a sua mão nem esteja suja, nem nada. Se você não esteja comendo nada, mas, cara, ele tem um aspecto tão brilhoso, parece que ele tá sujo. Então se você não quiser esse aspecto de sujeira nele, eu recomendo você estar sempre limpando, passando um pano, um álcool, pra tirar esse aspecto dele. Esse é um ponto que eu particularmente não curto muito. O LED dele também é configurável tanto pelo software que ele vem, mas também você pode configurar nesse botãozinho que vem aqui atrás, você vai trocando aqui os RGB dele. Os switches laterais dele são Ruano, que são os mesmos que ficam nos botões principais, o esquerdo e o direito. As marcações do scroll dele também são bem precisas, tá? Não são aqueles scrolls que você, por exemplo, roda a página inteira e vai embora de uma vez o scroll. Eu prefiro marcações bem destacadas, igual esse scroll aqui tem. Comentando também um pouco sobre os switches desse mouse, eles são switch Ruano, que são os mesmos switches desse mouse aqui do M900 Pro. Porém, eu sinto que os switches desse mouse aqui em específico, eles são um pouco mais duros, são um pouco mais difíceis de você conseguir clicar. Eu acho que no M900 Pro, por exemplo, eles são bem mais suaves e mais fáceis de você clicar. Você não precisa botar tanta força. Esse mouse aqui não, eu já sinto que você precisa botar um pouquinho mais de força para ele começar a funcionar. Tanto o botão esquerdo quanto o direito. Mas isso também vai um pouco do seu costume. Se vai ser a sua primeira vez comprando um mouse ou um mouse extra para você ter na sua casa, acredito que isso não faça muita diferença, se for para ser um mouse secundário. E ele também vem com um sensor sendo o PMW3325, que é um sensor muito bom para essa faixa de preço. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você precisar fazer um flick, né, de ir de um lado para o outro, ir para a esquerda e para a direita muito rápido, ele não vai perder informações do seu flick. E muitas vezes em mouses baratos, de cerca de 20 reais até 50 reais, quando você flica de um lado para o outro, você perde isso, meio que a tela vai travando, e isso é algo que não vai acontecer nesse mouse. Então você vai ter sim uma precisão muito boa com esse mouse, mesmo gastando pouco, cerca de 70 reais nele. Você não vai precisar fazer um esforço gigantesco. Ele também tem um peso de 130 gramas, que é um peso até que razoável. Hoje em dia a gente sabe que o foco principal dos mouses mais caros e tudo mais é ser extremamente leve. Tem mouses que são 60 gramas, 30 gramas. Esse M900 Pro, se vocês quiserem também ver um review completo dele, vai estar passando um cardzinho aqui em cima. Ele tem cerca de 60 gramas, e que é muito bom também para você ter uma precisão e um controle maior, tanto da sua mão quanto do flick, né, do controle que você quer ter com a sua mira. Mas não quer dizer que você tem um mouse de 100 gramas, 130, quer dizer que é horrível. Não, isso também vai depender muito do seu gosto. Tem pessoas que são muito acostumadas com mouses um pouco mais leves ou mouses mais pesados. Mas comentando um pouco sobre o preço dele, será que pagar 70 reais nesse mouse vale a pena? A sincera opinião é um depende. Porque esse mouse, ele já está no mercado nacional, é um mouse muito consolidado, muito utilizado, então qualquer problema que você tiver, você já vai resolver diretamente com uma loja brasileira da Kabum, seja onde você for comprar. E é um preço muito atrativo, cara, 70 reais, com um monte de coisa, RGB, botões personalizáveis laterais. E eu acho que o principal, dois fatores que fazem esse mouse hoje em dia, até que de certa forma vale a pena, é tanto o preço e também a venda local dele de ser no Brasil. Então qualquer problema que você tiver com esse mouse posteriormente, você pode resolver com muito mais facilidade. Porém, visando um pouco mais de qualidade e longevidade, eu já recomendaria, visando um mercado maior e mais popular hoje em dia, eu recomendaria por volta desse preço de 70 até 100 reais o Smellwolf M5. Ele já é um mouse sem fio, com dock de carregamento e com um sensor um pouco mais recente, o PAL331. Quer dizer que ele vai ser um mouse um pouco mais responsivo. Esse Redragon Cobra, no caso, ele tem um sensor de 1 ms, mesmo sendo um mouse com fio. Mas não quer dizer que isso também seja ruim, depende também se você não quer ou não tem costume de usar mouse sem fios. Mas um sensor PAL331, ele é um sensor um pouco mais responsivo e mais atual. Claro, ele não vai ser vendido atualmente aqui no Brasil, você vai ter que comprar ele exteriormente. Ele vai sair por volta de 95 a 120 reais, ainda mais se você tiver alguns cupons ou moedas do AliExpress, aí você consegue dar uma diluída nesse valor. Então se você quer comprar um mouse um pouco mais atual, sem fio, um pouco mais leve, eu recomendaria mais esse aqui.
Não quer dizer que esse aqui também seja horrível se você está começando a montar um PC e precisa de peças baratas. Porém, se você tiver um pouquinho mais de condição, também não tiver problema com espera, né, que normalmente produtos do AliExpress demoram um pouco mais a chegar na sua casa, eu já recomendaria mais esse mouse aqui por conta da faixa de preço e tudo que ele pode te proporcionar por ser um mouse sem fio e leve. Mas agora o ponto final, esse mouse realmente vale a pena ou não? Minha sincera opinião é tipo um depende. Vamos ser sinceros, uma construção perfeita. O que eu quero dizer com uma construção perfeita? Não quer dizer que ele tem um material muito bem resistente, com acabamentos de boa qualidade, que não vai sujar facilmente, vai ficar com aspecto de sujo. Esse é um mouse para quem tá começando a montar um PC agora e não quer optar por aquele mouse de 20 reais, aquele mouse de padaria, que é pelo menos um mouse que dá para jogar. Se esse for o seu caso, é o mouse perfeito para você. Você não vai gastar tanto e você vai ter um mouse de qualidade, pelo que você tá pagando. Porém, se você quer algo que tenha mais longevidade, que você possa ficar alguns meses usando e que é algo com um pouquinho mais de qualidade, eu já recomendo o segundo mouse que eu trouxe no vídeo. Ele já é um mouse sem fio, com um dock de carregamento, porém ele vai ser sim um pouco mais caro. Esse mouse de hoje, que foi o Redragon Cobra, ele é um mouse de 70 reais, ele é um mouse já no mercado nacional, muito popular e tem o seu espaço no mercado brasileiro. Porém o outro ele já é do mercado exterior, né? Já é algo do AliExpress, então é um público um pouco diferente, mas mesmo assim vale ainda a recomendação. Se você utilizar esse mouse da Redragon como um mouse secundário, também vai te ajudar bastante. Acredito que pelo preço que você paga é um preço justo. Não vai ter nada a desejar esse mouse pelo preço que você tá pagando ele. Então, sim, hoje em dia eu acho que vale bastante a pena você comprar ele dependendo da sua situação e do que você quer em específico, esperando desse mouse. Mas pessoal, no fim é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Me deem, por favor, recomendações para os vídeos futuros. É só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E tamo junto, pessoal. Até a próxima.